Bem-vindos, portistas! Hoje o universo azul e branco volta a tremer com 3 notícias fortíssimas, vindas de frentes completamente diferentes, mas que se cruzam num ponto comum: o futuro do nosso Porto. Enquanto uns fazem de tudo para segurar as suas joias, outros recordam momentos mágicos com lágrimas nos olhos, e há decisões nos bastidores que envolvem milhões, e podem redefinir o caminho do clube nos próximos anos. Mas antes de entrarmos nos detalhes, já sabes, inscreve-te, ativa as notificações e deixa o teu like, porque aqui, todos os dias, trazemos-te as notícias que realmente mexem com o nosso Porto, dentro e fora das 4 linhas. Hoje vamos falar de uma proposta milionária do Dragão rejeitada sem hesitações por um clube espanhol, e os motivos estão a gerar debate. Uma lenda portista que voltou a falar do clube com emoção pura e partilhou uma história que arrepia qualquer adepto. E uma decisão estratégica que movimenta dezenas de milhões e mostra bem a dimensão do projeto que está a ser preparado. 3 realidades diferentes, mas que mostram o mesmo. O Porto está vivo, ativo e com decisões que podem mudar tudo. O mercado não para, e o Porto também não. João Sánchez, jovem lateral direito do Sevilha, foi alvo de uma proposta concreta de 10 milhões de euros por parte do Porto no último mercado de verão. A notícia foi avançada pelo jornal espanhol ABC e apanhou muitos adeptos de surpresa. O clube andaluz recusou de imediato a proposta, sem abrir margem para negociações. Segundo a mesma fonte, André Vilas-Boas e a direção viram em João uma oportunidade para reforçar o corredor direito com juventude, projeção ofensiva e margem de valorização. Com 21 anos, o jogador é considerado uma das promessas mais consistentes do plantel do Sevilha, e a sua evolução tem sido acompanhada de perto por vários clubes europeus. Mas o Porto não esteve sozinho nesta corrida. O Galatasaray, da Turquia, também apresentou 2 propostas, uma de 8 milhões de euros e outra de valor igual à dos Dragões, 10 milhões. Ambas foram recusadas. A resposta do Sevilha foi firme: João Lu não sai, pelo menos por agora. A recusa não foi apenas um gesto de resistência no mercado, foi também uma estratégia para proteger o ativo. Desde então, o clube espanhol acelerou o processo de renovação de contrato, e tudo indica que João Lu irá assinar um novo vínculo até 2029, com cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. A resposta é simples: perfil ideal para o projeto atual. João Lu é veloz, intenso no 1 contra 1, forte nas transições e já com experiência na La Liga. Seria uma alternativa moderna e com encaixe imediato no modelo de jogo de Martín Anselmi, que valoriza laterais ofensivos, com capacidade de desequilibrar no último terço. Além disso, o Porto tem apostado cada vez mais em jogadores jovens com margem de valorização, um equilíbrio entre rendimento desportivo e retorno financeiro. João Lu encaixava perfeitamente nesse plano. Apesar da recusa, este interesse revela uma coisa importante. O Porto está no mercado e sabe bem o que procura. A posição de lateral direito é uma das que pode sofrer alterações no próximo verão, e a abordagem por João Lu mostra que a estrutura está atenta ao mercado internacional de talento emergente. O nome está fora de alcance para já, mas as movimentações nos bastidores continuam. E a aposta em juventude e projeção técnica será, sem dúvida, uma prioridade nos próximos meses. Mas se no presente o Porto enfrenta resistências no mercado, há um nome do passado que voltou a emocionar todos os portistas, com uma história que começa no Estádio das Antas e termina com estátua no museu. Foi um dos jogadores mais marcantes da história recente do Porto e, mesmo longe dos relevados portugueses, algo continua a emocionar quem o ouve falar do clube. Num depoimento intimista ao The Players Tribune, o avançado brasileiro abriu o coração e recordou a sua ligação profunda com o Dragão, que começou muito antes de vestir a camisola azul e branca. Tudo começou em 2001, quando o Elk, com apenas 15 anos, chegou a Portugal para representar o Vilanovense em Vila Nova de Gaia. Um dia, o motorista da equipa levou-o ao Estádio das Antas para assistir a um jogo europeu do Porto e foi aí que algo despertou dentro dele. Lembro-me como se fosse hoje. O colorido, o barulho, a vibração. Aquilo ficou gravado na minha alma. Disse ao motorista: um dia vou jogar aqui. A frase que pode parecer um sonho distante, para algo tornou-se profecia. 7 anos depois, já com propostas em cima da mesa, uma delas do Atlético de Madrid, o brasileiro não hesitou. A proposta era parecida, mas eu não pensei 2 vezes. Vou para o Porto. Foi aqui que me vi jogador pela primeira vez. Quando chegou ao Porto, já no Estádio do Dragão e não nas Antas, algo sabia que teria de lutar contra o preconceito e os olhares desconfiados. Chamavam-lhe o super-herói, mas poucos o levavam a sério. Até ao primeiro treino. Estavam lá Quaresma, Lúcio González, Bruno Alves, Cristian Rodrigues. Recebi uma bola no meio, avancei e rematei com a esquerda ao ângulo. Silêncio total. E o resto, vocês sabem. Esse remate foi só o início de uma história gloriosa. Com a camisola do Porto,
Hulk marcou 42 golos numa só época e somou 25 assistências, ficando apenas atrás de Lionel Messi nesse registro ofensivo. O avançado foi peça fundamental na conquista da Liga Europa, da Liga Portuguesa, da Taça de Portugal e da Supertaça. O seu impacto foi tão profundo que hoje, quem visitar o museu do clube, pode ver uma estátua de Hulk a eternizar a sua passagem pelo Dragão. Sinto um orgulho enorme. Aquele rapaz que viu o jogo da bancada hoje está eternizado no Museu do Porto. Isso não tem preço. Além dos momentos em campo, o depoimento de Hulk mostrou a sua ligação emocional ao clube e à cidade. O Porto não foi apenas um ponto de passagem. Foi casa, foi palco de transformação e foi o lugar onde deixou um legado que ainda hoje mexe com os adeptos. Numa altura em que o clube enfrenta novos desafios, ouvir uma figura como Hulk recordar com tanta paixão o seu percurso é um lembrete forte da identidade do Porto. Dos valores, da luta, da superação e do impacto que vestir esta camisola pode ter na vida de um jogador. Mas enquanto as emoções ainda ecoam nas palavras de um craque do passado, o futuro do clube também se joga noutra frente: os números. E agora, milhões estão a ser movimentados numa operação financeira que pode marcar a estabilidade do Porto nos próximos anos. Num futebol cada vez mais competitivo fora das quatro linhas, o Porto está a mostrar que também sabe jogar, e bem, no campo financeiro. A SAD anunciou o aumento do valor do empréstimo obrigacionista de 30 para 50 milhões de euros, e isso não está a acontecer por acaso. Este tipo de decisão não enche capas de jornais como um golo ao minuto 90, mas tem um peso gigantesco na estabilidade do clube e pode ser determinante para aquilo que o Porto quer ser nos próximos anos: forte, livre e competitivo. O aumento não foi uma decisão repentina. Foi uma resposta direta à forte procura por parte dos investidores, sinal de que há confiança no clube e no projeto em curso. Este novo empréstimo, denominado Porto SAD de 2025 a 2028, tem vencimento marcado para 2028, com uma taxa de juro bruta de 5,5%. A operação, aprovada pela CMVM, está a decorrer até sexta-feira e inclui duas modalidades simultâneas: a oferta de subscrição direta em dinheiro e a troca de obrigações antigas, de um empréstimo anterior que termina já em abril. Ao fazer este movimento, a direção da SAD, liderada por Pereira da Costa, está a aplicar um plano simples, mas eficaz: trocar dívida antiga, com juros mais altos, por dívida nova, mais barata e estruturada. Na prática, significa libertar o clube de pressões bancárias, manter as contas equilibradas e reforçar o poder de decisão em momentos-chave do mercado. É, acima de tudo, um sinal de que o Porto quer controlar o seu futuro sem depender de ninguém. A meta é clara: construir uma base sólida, assente em obrigações de retalho, até atingir um total em torno dos 200 milhões de euros em financiamento estruturado. Isso permite planear com tempo, negociar sem pressa e resistir à tentação de vender por necessidade. Tudo isto pode parecer distante das quatro linhas, mas tem impacto direto onde mais importa. Ajuda a manter jogador-chave, dá margem para reforçar o plantel com critério e evita vendas forçadas que desequilibram projetos esportivos. É mais do que uma jogada financeira, é uma jogada de inteligência e visão. Portistas, aqui está a prova de que o clube não está parado. Enquanto outros reagem, o Porto planeia. Enquanto alguns cortam à pressa, o Porto estrutura-se com calma e ambição. E agora a pergunta é: achas que esta decisão mostra que o clube está no caminho certo? Confias nesta estratégia para o futuro? Ou achas que ainda há mais a fazer? Comenta aí em baixo com a tua opinião, deixa o teu like, partilha este conteúdo com outros portistas e, claro, inscreve-te e ativa as notificações, porque o Porto também se constrói contigo.